Liara Liara é uma artista múltipla. Eu encaro sempre essa definição de artista múltipla porque eu não consigo visualizar apenas uma coisa quando se fala sobre Liara, né? Apenas uma mulher, apenas uma bailarina de um segmento só, uma professora. Né? A vida pessoal sempre foi muito artística. Tudo ao redor da vida de Liara sempre foi arte. De antepassado, de família, de mãe, de pai. Então, Liara é uma artista múltipla. E é bom ser artista múltiplo. A gente vai conseguindo se adaptar com as coisas que vêm chegando, com as coisas que vão oferecendo pra gente. A arte é tudo que eu posso vivenciar e transformar aquilo ao meu modo de vida, podendo fazer troca com as pessoas. Porque eu acredito que a arte, ela só cresce, ela só tem o valor devido quando você se permite trocar com outras pessoas, né? Eu dou e eu recebo. Tudo que eu aprendo diante da arte tem que estar nessa evolução de troca, nessa redoma, de passar para o outro. Eu acredito que assim eu consigo ter mais condições de fazeres artísticos, de pensar outras coisas, de criar coisas novas, de gostar de múltiplas coisas em relação à arte. É uma história muito interessante porque eles eram artistas circenses, né, os meus avós paternos, e depois ele casou com uma outra mulher cigana, umbandista também, como ele, né, e disso os filhos foram sendo criados dentro desses costumes, né, e aí vieram os netos, eu e o meu irmão, né, filhos de uma mulher negra de família católica, que aí tem toda essa questão de como que a gente educa os filhos convivendo com todo esse trânsito cultural, né, digamos. Como que estabiliza a cabeça de uma criança? Não estabiliza, mas é interessante porque a criança vive nesse trânsito, né, de conhecer várias coisas e de crescer sabendo, experimentando várias coisas e depois tentar escolher, né, como que ele vai conseguir filtrar isso. Na infância isso não foi muito difícil para mim, porque eu gostava de estar passeando por todos esses caminhos, né? Eu gostava de estar na casa da minha avó e de todo domingo, a minha avó sempre morou numa casa, minha avó nunca viveu em tenda. E eu gostava de chegar e todo domingo ter aquela comida específica do domingo, né? O jeito de cozinhar a galinha, o macarrão, tudo que era feito do mesmo jeitinho, no mesmo horário. Se não chegasse no horário, todo mundo no mesmo horário. Se uma pessoa chegasse depois, a pessoa não comia, porque ela recolhia a comida toda. Né? Que já era um costume diferente da casa da minha avó materna. As pessoas têm preconceito, o que as pessoas pensam e sempre falam sobre ciganar. Cigano vai te enganar, cigano é ladrão, cigano mata, cuidado com o cigano, olha a faca do cigano. E existem tantas outras coisas além disso, né? As pessoas sempre perguntam assim, nossa, Liara, você tem uma bagagem é tanta coisa na cabeça, né? A excêntrica família de Antônia. As pessoas falam, porque é tanta coisa no meio e é a família de católico e é umbandista e é isso e é aquilo. Eu falei, isso aí, é uma coxa de retalho. É o que termina compondo, né? Mas eu geralmente não falo, só quando as pessoas que me conhecem mais intimamente há muito tempo sabem dessa informação, pessoas que conviveram com meu pai. Eu tinha um tio que era meu padrinho, Adelson Brito. Ele viveu muito tempo no mercado de artes. Ele tinha um box no mercado de artes, ele era estilista. Ele mesmo fazia os cortes de tecido dele, pintava os tecidos e fabricava as roupas dele. Um monte de gente de Feira de Santana conhece. E ele vivia nas ruas vestido de árabe. Se pintava, colocava turbante. Ele era conhecido pela forma como ele se vestia e saía nas ruas. Ele era irmão da minha mãe. E ele era enfermeiro e depois formou artista plástico e desfilava e dançava. E a minha tia, Antônia Brito, também, que é a diretora e foi a pessoa que criou a Academia Arte de Dançar. Foi uma das pioneiras de dança aqui em Feira de Santana. Ela e a Vani Vaz. Quem trouxe foi elas duas. E aí ela criou a primeira escola de dança que era municipal. Era no Colégio Caíque do Feira 7. Há mais de 30 anos no Caíque. Elas saíram de Salvador, estudou dança, estudou teatro em Salvador. Vieram morar em Feira de Santana e depois que terminou os estudos, né, ela trouxe dança e teatro para a feira. Com ele, com a Adelson Brito.
Então, tem uma outra tia que é professora, mas que labuta com artes plásticas também, que pinta muito bem. Os meus primos, eu tenho 4, que são todos da área de arte. E da família por parte de meu pai, uma família de pessoas envolvidas com a Umbanda, né? Todos ogãs, tanto meu pai quanto os irmãos, né? A minha avó, a que criou o meu pai, né? Não a minha avó biológica, com filhos em Pernambuco. Ela era viúva, né? Quando casou com o pai do meu pai. E tem filhos no Pernambuco, alguns em São Paulo. Então é um trânsito de informação, de gente e de coisa para se fazer que eu falei, eu vou deixar as coisas começarem a fluir, o que a minha cabeça puder entender, o que eu puder conseguir fazer uma sincronia, né? Porque eu acredito que a gente tem muito essa capacidade de fazer sincronia com as coisas. Eu acho que eu consegui construir na minha vida, assim, na minha carreira, um trabalho de autenticidade por causa de Feira de Santana. A minha formação, né, enquanto profissional, digamos, falando sobre documento, né, sobre papel, não foi feita em Feira de Santana. Eu precisei sair de Feira de Santana, morar em Salvador, morei 5 anos em Salvador, porque eu queria viver somente de dança, então eu precisava tentar me especializar, porque dentro de Feira de Santana não chegava pra gente o que era necessário, para você ter uma profissionalização mesmo, né? Então eu tive que sair de Feira de Santana para buscar isso. Continuo tendo que sair, né? Porque eu agora estou num processo, né, estudando um bacharelado em cultura, que a gente também não tem em Feira de Santana. A gente sai, mas a gente volta, porque é necessário sair. Não sei se infelizmente ou felizmente. Eu acho que felizmente, porque o artista ele precisa realmente ter outras influências para fortalecer a sua coxa de retalho. Ver quais são as ligações que você tem com outras coisas que podem enriquecer mais o seu conhecimento e o conhecimento do outro, né? Mas está sempre tentando voltar para alimentar mais essa fonte, né? E Feira de Santana é barril, só tem artista bom. A gente fala com as pessoas, fulano de tal de Feira de Santana, fulano de tal de Feira de Santana. Ai, não sabia, né? Porque as pessoas conhecem Feira de Santana de fora, geralmente, como uma cidade do entroncamento. Uma cidade de entroncamento, é a terra de Lucas, é a terra da micareta, mas tem muito mais. Tem muito mais. Né? Feira de Santana tem um movimento cultural rural que é encantador, que é fortíssimo. E eu dei uma oficina ontem à noite que a gente estava sempre tentando fortalecer isso com as pessoas que estavam na oficina, né? De não deixar essas tradições e essa construção cultural de Feira de Santana morrer. Fortalecer os movimentos de rua, porque Feira de Santana é uma feira. Feira de Santana nasceu de uma feira. O que tem poder, o que tem força na questão ativa cultural de Feira de Santana são os movimentos de rua. E se a gente que é artista não fortalece os movimentos de rua, quem chega depois da gente não vai ter história para acrescentar na sua formação, entende?